Os americanos meio que se viraram, será contra Israel? Ou será que não? Porque tá saindo matéria sobre o fato de ter portos em Gaza americano. Mas, assim, quais serão os motivos desses portos, gente? Tem muita coisa acontecendo. E tivemos também a Suécia que entrou para a organização da OTAN, mas qual que foi o grande motivo? O que ela vai ganhar com isso? O que está acontecendo? E na Rússia também, Estados Unidos está batendo de frente. E tem muita coisa. Então vamos lá, que hoje você vai entender todo esse contexto de geopolítica que está acontecendo no mundo. Porque tem muita informação de uma forma assim, aqui, ó, corrida, e se você não ficar atento, você acaba perdendo aí as informações. Bem, Israel e Estados Unidos são dois países que se encaixam e tem muito aí, né, no que se falar. E claramente, no início da guerra que estava rolando em Israel, os Estados Unidos apoiou Israel. Mas agora saiu uma matéria falando que os Estados Unidos iria colocar portos em Gaza. Simplesmente portos de alimentos, ou seja, para ajudar ali a população da Palestina, meio que com alimentos, porque tem muita falta de alimentos lá naquela região. Porém, qual seria o real motivo que os Estados Unidos teria feito isso, ou então o porquê que os Estados Unidos não estaria totalmente do lado de Israel? O que está acontecendo? Temos que lembrar que o fato é que os Estados Unidos, principalmente o Biden, ele está com alguns problemas ultimamente. A gente sabe que ele não está sendo favorito nas eleições americanas e um dos pontos que ele tem que preservar é o fato das linhas democráticas que estão sendo apoiadas pelo governo democrático. Ou seja, o Biden, não adianta ele pegar o discurso que o Trump faz, ou seja, o discurso nacionalista, e tentar jogar agora nessa altura o campeonato. Porque praticamente ele vai perder e não vai conseguir competir com o próprio Trump. Então, o que resta para ele é essa linha de comunidade, essa linha de segmento aí que a gente olha, de falar das relações internacionais e ajudar os outros países e ver se consegue ganhar créditos com isso com os americanos. Coisa que não está dando muito certo. Mas, na visão dele, colocar essas bases em Gaza seria uma espécie de não perder uma aliança com Israel, mas, ao mesmo tempo, iria conseguir uma concretização e tentar nivelar a situação e falar que os Estados Unidos conseguem manter boas relações até mesmo com Israel e com Palestina. E, aliás, mostrar para países que estão naquela região de que o próprio Estados Unidos não é assim tão ruim quanto as pessoas falam, sabe? Ou seja, os Estados Unidos ele tem aliança com os países que estão lá naquela região onde praticamente está rolando a guerra de Israel e com a Palestina. E os Estados Unidos quer mostrar que praticamente também é acessível para essa espécie de país e que está apoiando aí também, né, tentando ajudar o povo palestino. Não que está do lado do Hamas, mas está do lado do povo palestino da mesma forma que está do lado do povo israelense. E os Estados Unidos quer passar essa vibe para o mundo inteiro, né? E praticamente muitas pessoas acreditam e olham os Estados Unidos como um país que seja bom, como um país que resolva todos os conflitos, mas às vezes não é bem assim. A gente sabe que os Estados Unidos conseguem entrar em muita polêmica. Uma dessas polêmicas foi o fato dela ter querido meio que atacar a Rússia nesses últimos tempos, falando sobre aquelas declarações polêmicas do Vladimir Putin de ataques nucleares. Os Estados Unidos disse que simplesmente não iria deixar isso tão barato. Ou seja, com aquela declaração, os Estados Unidos teve que dar uma resposta e respondeu que a Rússia não era tão forte assim nuclearmente. E claramente, quando isso acontece, não é o presidente que toma chumbo, não é os militares que tomam chumbo, e quem toma chumbo é praticamente os próprios diplomatas e embaixadores, que quando chega no nível diplomata e embaixador, significa que vai dar coisa errada. E foi o que aconteceu agora na Rússia, que a gente teve meio que a Trace, que é a diplomata americana que está lá na Rússia, que foi convocada para prestar alguns depoimentos sobre essas falas polêmicas dos Estados Unidos. Ou seja, isso mostra de fato que os Estados Unidos, na verdade que a própria Rússia, não está concordando com os aspectos dos Estados Unidos e mostra uma insatisfação muito grande. Então, convocar essa embaixadora, de certa forma, quer dizer isso, que as falas dos Estados Unidos não são tão agradáveis assim para os russos. E quem vai tomar chumbo? Exatamente ela, que vai ter que depois reportar para os americanos, e daí vai essa história toda, né?
E a Rússia, assim, ela tira essas conclusões, ela teve polêmicas, chamou os Estados Unidos, mas um dos fatos que a gente pode dizer que é um dos principais motivos para essa grande satisfação é que os Estados Unidos têm grande aliança e força com os Estados Unidos e propriamente a própria organização da OTAN. Tem muita, mas muita aliança ali na Europa. E um dos países que mais assim chocou na entrada de todos foi a Suécia, que jogou assim, né, anos e anos e anos de neutralidade no lixo, com esses últimos tempos agora entrando para a organização da OTAN. E a gente já sabe o motivo da Suécia ter querendo entrar nessa organização da OTAN, que é a preocupação com a Rússia. A Suécia, ela tá num lugar que, assim, não é nem ruim e nem bom. É um lugar onde a gente pode dizer que tá, assim, nem tão longe demais da Rússia e nem tão perto. Porém, pega um canal muito importante ali na região da Suécia, países nórdicos, que é importante para a Rússia trazer transportes por aquela região. Então, assim, claramente isso ia ser uma preocupação grande, mas grande mesmo, para a própria Rússia. Ou seja, a Rússia disse que teria consequências se caso a Suécia entrasse. Não seria, na minha visão, consequências de ataque, como fez na Ucrânia, até mesmo porque estamos falando de um país da OTAN. A Ucrânia não estava na OTAN e aí aos 500, e também não é uma ameaça tão grande, já que a Suécia não faz fronteira bem ali com a própria Rússia. Já a Finlândia já é outra questão, faz fronteira, mas assim, não diria que seria tanto assim quanto a própria Ucrânia. Então, acho que não seria por esse motivo. Mas uma coisa que eu tenho certeza agora é que para a Suécia ter jogado esses anos todos de neutralidade, significa que ela tem esse medo desse ataque. E uma das únicas formas que ela pode encontrar para a defesa seria se aliar à OTAN. Porque uma aliança significa que o quê? Ela terá mais força para lutar. E todos os países que estão ali naquela região também têm alianças. Então, resumindo, seria um apoio muito maior. Então, acho que esses anos todos foram jogados fora por uma preocupação de talvez uma possível ataque ou invasão ali naquela região, né? Mas assim, tem países lá na Europa, né, que a gente pode dizer, que não fazem parte da organização da OTAN e não estão tão preocupados com isso, como a própria Suíça e a Áustria, que, tipo assim, a guerra hoje em dia é localizada, gente. Não vai praticamente, assim, devastar tudo como antigamente, mas é bem arriscado, de fato, assim, não ter um apoio tão grande. Então, acho que a Finlândia e, propriamente, a Suécia fizeram esse pensamento antes de, claramente, colocar aí, né, tudo em jogo, entrando para a própria organização da OTAN, né? Mas, assim, as últimas informações que a gente tem são essas, né? Estamos tendo aí mais informações, mais conteúdos chegando sempre a todo momento de Venezuela, do Brasil, da Palestina, de todos os contextos do mundo, porque, assim, aqui o mundo hoje em dia está bem atiçado, né? E esses problemas são grandes e podem interferir até mesmo na vida de nós brasileiros. Então é sempre bom saber dos conteúdos. E não se esqueça de seguir, senão você vai perder esses conteúdos nossos aqui no canal.